Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática, como sempre, todas as terças-feiras, trazendo o nosso propósito de transformar o mercado imobiliário através da tecnologia. Integramos a cadeia de ponta a ponta, trazendo pessoas de relevância nesse mercado, que conhecem na prática o dia a dia desse tão mercado pujante que somos apaixonados. Então, você que entrou pela primeira vez, entre aí no nosso YouTube, clique no sininho, ou nas nossas redes sociais, ou no nosso site, cvcrm.com.br, e acompanhe muito conteúdo que a gente gera para o mercado imobiliário. E também sugira novos conteúdos, novos temas para a gente enriquecer cada vez mais o nosso tão pujante mercado imobiliário. Lembrando que todas as terças-feiras, 18 e 18. 18, viu, Guilherme? 1 de líder, 8 de infinito, em constante evolução, trazendo sempre novidades e tecnologias para o mercado imobiliário. Hoje aqui, no nosso podcast, nós temos um tema relevante sobre marketing digital em um contexto para o mercado imobiliário. Convidamos Guilherme Freitas, da Performista. Ele é formado em marketing pela Universidade de Anhembi Morumbi, iniciou sua carreira representando o Google, posteriormente assumindo posições estratégicas em grandes agências. É apaixonado por desafios, ideias criativas, comunicação e decidiu aventurar em empreender, criando a Performista, que tem em seu DNA as mesmas características. A Performista é uma agência completa que atende desde marketing digital, BI, Web Analytics, SEO, embalde marketing, gestão de redes sociais, desenvolvimento e criação e várias coisas, principalmente experientes para o mercado imobiliário. E o melhor, quem nos conectou foi o nosso cliente, nosso incorporador, que sabia o quanto a Performista entregava ao mercado e o quanto o CV CRM ajuda na ferramenta, na tecnologia para fazer essa integração. Por isso, Guilherme, seja muito bem-vindo, cara, ao nosso podcast CV na Prática. Muito bacana e muito obrigado por estar disponível para a gente bater esse bate-papo. Me fale um pouquinho para todo mundo que nos assiste aqui, nos acompanha, né, nos ouve, sobre Guilherme e sobre a Performista. Perfeito, Fábio. Primeiro agradecer aí a oportunidade, o momento aqui de estar batendo um papo sobre marketing digital imobiliário. Agradecer ao consultor de vendas ali pelo que tem trazido no mercado, as oportunidades que tem trazido no mercado. Para nós de marketing digital é excelente, muitos dados têm enriquecido nossos clientes e vamos falar bastante sobre isso. E um dos pontos, assim, falando um pouquinho da minha carreira, trabalho 11, 12 anos já com marketing digital, iniciei minha carreira no marketing numa das grandes escolas representando o Google, então tendo treinamentos de ferramentas muito bons, assumi cargos de lideranças de mídia e BI aí nas agências que eu passei, até nascer a Performance. A Performance eu sempre brinco, né? A gente nasceu no mundo de agência, um mundo saturado, que tem diversas agências aí no Brasil, mas é um mundo que eu vi muitas agências aí no mercado, primeiro preocupado em mandar nota e depois em fazer o trabalho, e o trabalho cada vez menos preocupante para o cliente, menos técnico para o cliente. Então eu vi uma oportunidade num mar cheio de peixes, vamos dizer assim. Os peixes estavam nadando mal e estavam abrindo espaço para a gente começar a navegar nesse mar gigantesco aí de oportunidades. Então acho que a performance é muito focada no nome já, performance com Mister, então foi uma junção de performance com Mister, virou Performance, então nós consideramos os senhores da performance de resultados e hoje temos grande frente, grande know-how no mercado imobiliário e vamos trazer bastante coisa aí para o nosso bate-papo. Show de bola aí, gostei bastante do nome. E você falou uma coisa interessante, que nós, tá, Guilherme, antes de fundarmos o CV, para dizer a verdade, o CV nasceu como spin-off dentro da Alfama Web, que é uma agência que existe, que é nossa, dos mesmos fundadores do CV, que é o Toninho Gabriel, e existe, que é uma agência, mas não agência no seu aspecto, né? Agência mais de desenvolvimento de projetos digitais, sites, né, em geral, e portais. Foi lá dentro que nasceu o CV. E o que a gente sempre acompanhava no mercado é o que você falou muito bem, que ninguém estava preocupado em performance, estava preocupado em criar artes, né, em receber a fatura mensal, e isso muda muito, né, o contexto quando você entra com o posicionamento performático, o posicionamento de meritocracia, o posicionamento de resultado. Por isso que também, por a gente ter essa experiência, Guilherme, a gente quis sempre envolver todos os atores no processo de uma venda. Quem são eles? Corretor, imobiliária, o próprio cliente, correspondente e um pilar fundamental que são as agências. Né, as consultorias como a sua, que eu digo que é muito mais do que uma agência, né, você é uma consultoria. E essas agências, por isso que a gente criou um político chamado Finder, que a gente tem muitas agências que estão junto conosco,
Para a gente dar essa importância não apenas de entregar uma ferramenta, mas entregar uma discussão, né, uma cadeira cativa para a gente evoluir mais, para ajudar o nosso incorporador não ficar jogando aquela culpa, né, ou empurrando, né? Isso aqui não é comigo, isso aqui com a agência, isso aqui é com a ferramenta. Todo mundo sentar numa mesa para um único objetivo: entregar venda mais inteligente, mais rápida, mais eficiente e mais barata no final do dia para o incorporador. Então, por isso que eu quis falar esse contexto do Finder, porque acho que tem tudo a ver com o nosso bate-papo. Bom, agora vamos um pouco mais para a prática aqui, né, Guilherme? Você falando um pouco da ferramenta. Eu queria ir mais para, primeiro, quais são as dificuldades que mais acontecem no dia a dia, pela grande quantidade de clientes que você tem? Quais são os pontos mais dificultosos que, não vou dizer que atrapalha, mas que você tem um esforço maior para essa performance ser um sucesso? Eu acredito que você entrou num ponto muito bom quando a gente fala quais são os maiores desafios hoje no mercado imobiliário do marketing digital. Eu gosto de dizer, o primeiro grande desafio é esse trabalho a quatro mãos, quando a gente tem um CRM, tem uma equipe de marketing, tem um incorporador, tem agência, todo mundo remando para o mesmo local. Esse já são um dos grandes desafios que nós temos que enfrentar no dia a dia. Por quê? Porque esse sentimento que você próprio falou assim, vamos colocar a culpa em fulano, não vai para frente. Vamos resolver o problema do fulano, que todo mundo vai para frente, porque o interesse é de todos. Se o seu CRM funciona muito bem, nossas campanhas ganham inteligência, o incorporador e a equipe de vendas ganham praticidade e resultado, e todo mundo ganha nesse núcleo. Então, um dos grandes desafios, eu digo, é isso, a união e o trabalho de equipe sendo feito. E o que eu falo assim hoje de grandes desafios, por mais que a gente já está falando de alguns anos aí de marketing digital e trabalho, o marketing digital ele passou por várias evoluções no meio do caminho. Quando a gente fala 2003, 2002, que as pessoas começaram a subir site, eu ainda nem trabalhava com marketing digital, aí 2009, 2010 veio o boom. Mas se a gente for pegar a maturidade do marketing digital, ele está começando a amadurecer agora. E todo mundo discute isso comigo, fala que às vezes eu sou louco de falar isso, eu falo, gente, há 2 anos atrás eu estava ouvindo no meio da pandemia que o marketing digital era a solução dos problemas. Gente, não é solução de nada, é mais uma ferramenta do marketing. Então, e eu brinco, na pandemia muita gente procurou a performance, então eu falei, gente, não adianta pegar esse tipo de cliente agora, porque esse cliente quer resposta rápida, quer custo barato e quer tudo num tempo. Ele não está preparado para o digital não é barato, o digital não tem resposta rápida, mas o digital tem muitos dados e tem muito apreciado essa conta. Então, essa maturidade do marketing digital é o segundo desafio que eu trago, principalmente quando a gente fala no mundo da incorporação, no mundo imobiliário. Qual que é o grande desafio? Todo mundo quer gerar lead, mas ninguém quer tratar o lead. Esse é o grande desafio do mercado. Ah, o Fábio acabou de gerar o lead. Fábio, você quer comprar um apartamento? Quero. Opa, esse é o lead perfeito. Qual que é o gerar o valor nesse meio do caminho do processo? Mas quando o Fábio gera aquele lead, ele está só pesquisando, o consultor pega o Fábio e deixa o Fábio de canto para lá, e o Fábio continua a pesquisa dele, continua procurando algo dele, e o lead do Fábio não prestava, mas o Fábio comprou o concorrente 6, 7 meses depois. Então, o, entender o cliente, entender a maturidade do cliente, e principalmente o marketing digital exige relacionamento. O marketing digital é uma terra de oportunidades no mercado imobiliário. Por quê? Porque ele gera um volume muito alto, mas ele gera um sacrifício muito maior, que é o primeiro ponto que eu entro assim, de grande desafio. Quando a gente falava daquele marketing tradicional, stand, era o Fábio entrando lá e já sentando na mesa para negociar. Agora a gente criou etapas disso antes. Então, quer dizer, o marketing digital ele não veio para facilitar, ele veio para aumentar suas oportunidades. Porque o Fábio pesquisa o produto, vira um lead, tem que entrar em contato com o Fábio, conseguir contato, marcar um bate-papo com o Fábio para conseguir marcar uma agenda de uma visita com o Fábio e o Fábio comparecer na visita. Olha o processo diferente daquele marketing tradicional. Então, eu trago esses desafios aí do mercado imobiliário e do marketing digital aí que a gente vem encontrando, mas a maturidade está crescendo agora muito rápido e a gente vai explorar um mercado muito vantajoso. Você falou uma questão de maturidade muito importante, eu acho que esse ponto... Eu tive até outro podcast, que pode ser antes ou depois desse podcast, pessoal, com o Lúcio da DNA,
que uma das coisas que a gente falava é isso. Veja, no final é mais um canal que é o marketing digital, você falou muito bem. Mas aquela presença, aquele stand, até aquele outdoor, depende da região e depende do segmento do seu produto. Você tem que ter uma complementariedade de divulgação, uma complementariedade de ações. Não é aquela que é a mais certa, depende da estratégia que você quer aplicá-la. Né? E ao mesmo tempo você falou, cara, tem muito dado aí que no final é mais complexo. Pode ser, mas pelo menos a gente mede, que antigamente nem media, porque se você olha, comparar 10, 12 anos atrás com a página de jornal, era 10 mil reais naquela época, que você não tinha efetiva medição daquilo, hoje pode parecer mais caro, mas o potencial que ela gera de exibição de marca e de captura de lead é gigantesca. Então, o importante, como você falou, é criar essa maturidade. É estar com o mindset aberto para entender. Preciso estar no marketing digital, mas não é só com ele que eu vou resolver meu negócio. Não é isso? E aí, Guilherme, o que a gente sente muito dos nossos clientes, e aí eu quero perguntar alguns dados para você, e você falou um pouquinho sobre isso, sobre a conversão, sobre o lead. Existe lead ruim? Existe lead que não tem que ser trabalhado? Então a pergunta é essa para você. A gente sempre fala, o que o lead nunca pode ser é um gerúndio, né? Assim, cadê seu lead? Estou vendo, estou fazendo. Não. Ou ele está no momento de compra, ou ele não tem persona ideal para aquele produto que você tem. Então eu queria, para entrar antes do lead, eu queria fazer antes uma perguntazinha do início ali do topo do funil. Existe algum dado de conversão ideal que você visualiza aí no mercado? Eu acredito sim, o mercado imobiliário caminha muito com 1% de taxa de vendas ali do volume de leads que você acredita. Eu já sou um pouquinho, eu vejo alguns dados assim um pouco diferentes dentro da performance. Então, hoje, se a gente falar assim no setor econômico, a gente tem cliente com 2% e meio taxa de vendas. A gente tem clientes do alto padrão falando de 1% e meio taxa de vendas. Mas esse processo, quando a gente vai falar em topo de funil, acho que você falou um ponto muito, muito interessante. O cliente do mercado imobiliário, você não pode deixar ele dizer que ele está no final do funil. Por quê? Porque ele nunca está no final do funil. Ele está comprando um sonho, ele está realizando o grande sonho, a grande dívida da vida dele. É uma dívida gigante, que normalmente tem uma parcela de 35 anos, ou o cara compra à vista, que aí a gente conversa com outro público. Mas vamos dizer aquele cara que financia 35 anos. Como você vai dizer que esse cara chegou na porta do seu empreendimento no final do funil? Ele nem sabe o tamanho da dívida que ele vai entrar, como que funciona às vezes um financiamento. Então, o processo em si, o marketing digital, ele põe esse lead dentro de você lá no topo do funil e as pessoas têm que começar a identificar dores. Lógico, o marketing digital apoiando, o comercial apoiando, mas quando você fala desses números, o mercado trabalha com uma taxa de 1%. Eu digo que esse 1% já é antigo. Por quê? Porque o mercado tem que amadurecer. E esse 1% é quando a gente tinha uma equipe não madura. Eu lembro que o RD Station ele falava que 1 a 2% de todos os leads que você gera está pronto para a compra. Gente, então eu estou com 98% de oportunidade. 1 a 2% está pronto para venda. 98% tem muita oportunidade no meu topo de funil que eu tenho que trabalhar. Então, são esses números que a gente sempre traz para as pessoas trabalharem. Tem que trabalhar. O lead do mercado imobiliário eu não considero final de funil. Eu considero que ele está vindo em busca de um trabalho e ele vai chegar no final do funil quando ele souber todos os pontos. Não é comprar um computador 10 vezes 180, já sei como acontece, passo o meu cartão de crédito e acabou ali. Não, eu tenho que saber como funciona o financiamento, se eu perder o emprego, como que eu faço, que eu perco. Olha quantos detalhezinhos que a gente vai juntando para dizer que esse cara já chegou pronto. Agora, nessa linha que você falou, e como você diz, depende de 1%, depende de 2%, 3%, a gente vem discutindo em vários podcasts, com as consultorias das empresas que a gente faz também, é o seguinte, cara, mas tudo vai depender do segmento e tudo vai depender também da conversão, porque às vezes esse cara se cadastrou há um ano, mas ele converteu agora no Facebook e Instagram. O que eu quero perguntar é o seguinte, você tem dificuldade muito dos clientes que você presta serviço, dele parar para interpretar o dado com você? O que eu sinto com muitas agências? Cara, eu tenho um dado, eu tenho interpretação, mas o incorporador nem para refletir junto conosco aonde aplicar. Você tem essa dificuldade? Com certeza, acho que é um mercado ainda, como eu falo, amadurecendo. Eles querem vender, mas eles não querem entender o processo como um todo. Mas eu acho que é um mercado que vem caminhando muito. O CV, por exemplo, o CVWD vem trazendo um material riquíssimo para as incorporadoras. E eu, às vezes, brinco discutindo com o pessoal do CV ou com alguns incorporadores. Eu falo, gente, vocês não sabem o tamanho
de dados que vocês têm aqui. Só que vocês ficam olhando os dados como um todo e aí se perdem na decisão, na tomada de decisão. Eu vou olhar corretor agora, mas agora eu vou olhar lead, mas agora eu vou olhar isso. Calma, gente, cada setor você tem que olhar separado. Não adianta que o mercado sempre falava assim, o mundo de dados é o petróleo. Legal, vai extrair o petróleo, você tem que fazer N coisas, que você vai tomando N decisões em cima de N métricas. E de repente, que você está com todos os dados, você quer tomar decisão olhando tudo de uma vez. É uma loucura que eu falo assim, que o mercado mudou muito, muito tempo. E esses dados, exemplo, o CDWD, nossos clientes hoje fazem campanhas geolocalizadas baseadas em vendas. Então, imagine, em vez de eu fazer uma campanha, exemplo, em São Paulo, capital do seu produto, eu vou lá e pego os raios de onde tem os compradores. Opa, achei meus compradores aqui. O CDWD eu trago, por exemplo, o potencial do que foi financiado, qual a porcentagem, o que eles estão dando de entrada. Opa, estou vendo que aqui está tendo um potencial de entrada de FGTS para financiar melhor. Opa, vou fazer campanha para segmento de cargos que são mais duradouros, exemplo, bancos, pessoas que trabalham em bancos. Olha quanta coisa os dados hoje, que eu brinco hoje e trabalho com muitos CRMs de mercado, o que o CV começou a entregar conosco antes, que foi o CVBI, depois virou o CVWD, é uma máquina de dados que até pessoas experts dentro do mercado têm que saber trabalhar isso. Trabalhei com muita gente muito boa de mercado que olhava 1000 dados, mas na hora de tomar decisão falava, voltava. Voltava em pessoas boas de mercado, não estou falando pessoas ruins. E hoje é isso que você vê assim, o mercado imobiliário não sabe interpretar os dados ainda do online. Não é os dados dentro da incorporadora, eles sabem muito bem quanto eles pagaram o terreno, quanto custou o produto, quanto eles têm que vender. Isso eles sabem muito bem. Só que o mercado online trouxe algo muito rico para dentro do negócio. E eles ainda não estão sabendo utilizar toda essa riqueza. E aí só complementando um pouquinho, não vou fazer uma correção, é porque é DW, né? Então o que ele fala é do CVDW, que é o CV desde a sua origem, ele já nasceu web, e há alguns anos a gente vai trabalhando sobre abertura de APIs webhooks, né? Que eu quero puxar um disso. É a gente integrar no ecossistema, porque assim, Guilherme, eu me lembro aquelas orelhas de avião que tinha assim, uma frase da Price, né? Que ele dizia o seguinte: seu concorrente acaba de nascer. Então, procure a Price e inove. Então, o que eu quero dizer? A gente tem que pensar que o nosso negócio pode quebrar a cada dia. Mas, para isso, o que é que tem que fazer diferente? Ter soluções abertas para as pessoas nos consumirem. Exemplo, inteligência artificial. Existe uma empresa melhor no mercado que faz isso, então ele consuma o CV a título de espinha dorsal e tem esses dados. E aí você falou muito bem que é o nosso CVDW, né? Que a gente é o banco de dados ali para ser consumido pelos nossos clientes, para ele conseguir interpretar o que for necessário, como os exemplos que você deu, né? Porque agora é o seguinte, não adianta ele também não morrer, mas não inflar de informação e não priorizar o prioritário. O que eu quero dizer, cara, é tanto dado que tem que saber também interpretá-los. E o CVDW foi desenvolvido muito com essa força, né, de API que você pode consumir e pode ser esses dados. Mas saber interpretá-lo no momento correto é importante. Olhar os pilares fundamentais são importantes. E principalmente, Guilherme, quando o cliente chega e diz, o CV está com problema. Eu digo, por que o problema? Olha lá. Eu não tenho 10% da minha carteira tem endereço, 90% não. Eu digo, porque você não era obrigado, porque você não usava o contrato. Então ele também ajuda a você, eu não vou dizer qualificar, mas você higienizar, você ter os dados corretos. Né? Você ter os dados corretos, os dados inteligentes, você consegue fazer, como você falou, né? Ter uma previsibilidade maior de venda, até você fazer campanhas de ativação que nós chamamos na sua própria carteira. Muitas vezes você está olhando para o mercado, onde seu potencial comprador já está dentro do seu banco de dados. Então, de fato, o CVDW, a gente está trazendo uma transformação para o mercado muito grande, que eu acho que esse é muito o nosso propósito, até porque o dado é do cliente, o dado é seu, o dado não é nosso, e esse dado tem que ser trabalhado da melhor maneira possível. E aí, nessa linha de integração, API, tudo, eu sei que você é uma especialista em Facebook, em ferramentas que integram, em site. Você acha fácil, acha usual como o CV se preparou para isso? Acho que sim, acho que o CV está em constante evolução. Acredito que quando ele já entrou no mercado, se posicionou no mercado, eu tive contato com vocês no 2020, eu estou falando ali de 3 anos atrás. Acho que o que facilita muito para nós, como falar com uma agência incorporadora ou o que quer que seja, é o self-service.
Eu gosto de dizer que muitos clientes sentem dificuldades nisso e eu brinco, gente, é muito simples. Integrações, entra lá, tem um manualzinho para integrar. E o que eu falo para todo mundo assim, teve CRMs antigos ali que você tinha que mandar um e-mail para integrar um formulário. Pô, gente, você está no meio de uma campanha, imagina que você está subindo uma campanha de Black Friday, eu tenho que parar, falar com o suporte, parar e falar, ô suporte, me ajuda aqui. Aí o suporte tem que entrar numa fila, porque é culpa do CRM ter que entrar numa fila? Não, gente, toda empresa tem fila. Eles têm entrado na fila, você acabou de mandar um e-mail, entrou numa fila. Normal. E agora você vai culpar o CRM porque ele não subiu seu formulário em 2 horas. Não, cara, meu irmão, me dá o espaço para eu fazer, que assim a gente não fica dependendo do CRM em si, e o CRM consegue focar também em resolver problemas de verdade dentro do ecossistema deles. Então, isso é um apoio que eu falo sempre bom para o CV e bom para nós que somos trabalhando no dia a dia, nos dá liberdade. Então, hoje eu acho que a parte de integrações, eu sempre brinco, tenho que melhorar, eu sou do marketing, eu sou de agência. A vida inteira eu vou pedir mais coisas para quem quer que seja, mas hoje eu não encontro dificuldades. Eu quero integrar um RD Station, eu integro. Eu quero integrar um Facebook, eu integro. Eu quero colocar um chatbot, tem N opções lá dentro da plataforma para integrar. Então, quer dizer, tem tudo ali um manualzinho pronto para eu fazer e um passo a passo para ser feito. Tem ponto sempre para evoluções? Tem, a gente está no mercado digital. A gente não está no mercado que amanhã muda tudo, a plataforma resolveu mudar, o CV mudou o layout, resolveu mudar tudo, a gente tem que aprender todo o ecossistema novamente. Mas hoje eu tenho total liberdade de dizer o seguinte, subo uma campanha do cliente agora, integro a campanha do cliente agora, e eu não vou poder, por exemplo, usar isso de desculpa para o cliente, olha, estou esperando o CRM me responder o e-mail de integração. E aí, eu acho, Guilherme, eu acho que foi bem legal que você falou da questão do autosserviço. É o que nós trabalhamos o dia inteiro, né? Uma ferramenta no final do dia que chama de SaaS, que é o nosso negócio, software sobre serviço. A ideia é justamente entregar uma solução que seja flexível para você atualizar. E você falou um pouco das integrações, mas a gente pode falar de contrato. O próprio cliente pode ir lá configurar seu contrato, o próprio cliente pode ir lá configurar seu workflow, o próprio cliente pode dizer as regras, se libera ou não libera. Então, essa flexibilidade no final do dia é para fazer uma venda mais rápida, mais inteligente, mais flexível. Mas do outro lado também, Guilherme, a gente termina tendo um software bem completo e nem todo mundo quer parar para ler ou entender. Então, o nosso trabalho de evangelizar através do CV Academy, através de uma base de conhecimento cada vez mais rica, através de empresas que nem vocês que nos ajudam o que eu diria, a exponencializar esse conteúdo. Mas também um ponto que eu estou trazendo para muitas incorporadoras, não sei se você vai concordar, é o seguinte, cara, a gente tem especialista em todas as áreas dentro do seu negócio, de engenharia, administrativo, financeiro. Tem uma cadeira, lógico, depende do tamanho do seu negócio, mas de média para grande incorporadora, tem uma cadeira de CRM importante. Tem uma pessoa que seja um multiplicador dentro do seu negócio e diz o seguinte, eu tenho um especialista em CRM que vai fazer essa congregação com a agência, com tal, é fundamental. Porque muitas vezes são configurações muito simples, não adianta você terceirizar isso. É melhor terceirizar outras atividades do que terceirizar essa cadeira aí de CRM, de experiência do cliente, de venda mais rápida, vendas assistidas. No final, alguém que entenda de dados e entenda também de gestão de relacionamento com o cliente. Agora, voltando lá um pouco para a conversão, a gente falou de leads, falou de 1%, falou um pouco dessa questão das APIs, e você tem muita dificuldade, eu diria, desafio para gerar o lead, mandar um lead até que pode ser no fundo de funil, mas você não tem resposta, ou porque o corretor não alimenta, ou porque ele não tem um SDR. E a pergunta é, você sente muita necessidade de ter SDR para o mercado? Quem não sabe, pessoal que nos assiste, SDR é um pré-atendimento. É alguém que antes de mandar para o corretor, faz aquela qualificação para ver qual é o momento do lead, até para mandar coisas que já estão no meio do funil para o fundo do funil. Então, o que é que você sente um pouco do mercado? Você tem essa dificuldade aí? Eu acredito que o pré-atendimento ele é fundamental hoje no negócio de um cliente. Por que eu vou falar que ele é fundamental? Todas as incorporadoras usam? Não. Muitas ainda são reticentes a esse processo. Mas não é um processo imobiliário isso é um processo de mercado. E eu gosto de discutir um pouquinho da história do SDR. Começa a se identificar lá atrás que a gente tinha vendedores muito bons que perdiam o time da venda. Eles engajavam muito bem com o cliente, mas ficavam tão amigos do cliente que eles perdiam o time da venda. E tinham vendedores muito agressivos que eles espantavam o cliente antes de ele sentar na mesa.
Então, quer dizer, olha onde nasce o cara que era fazer aquele engajamento muito maravilhoso e perdia o time da venda, ele faz o primeiro contato e joga na mão daquele cara que só tem que ser agressivo. Então, a gente já começa uma mudança de mindset no mercado. Isso aí eu não falo de mercado imobiliário. Eu vou entrar na parte do mercado imobiliário daqui a pouco, mas o primeiro ponto é esse. Você tinha dois perfis e você começou a destrinchar o perfil da sua equipe de vendas. Isso é fundamental. Aí a gente vai entrando um pouquinho no setor do mercado imobiliário. O que é um SDR? Um SDR, eu acredito que ele tem algumas funções. Primeiro, para atendimento mais rápido e eficaz. Segundo, falar o básico sobre o produto, qualificar o cliente dentro do produto e criar uma expectativa alta para esse cliente, para depois ele passar para o vendedor, para o closer, enfim, para o cara que vai fechar o contrato, enfim, cada um usa uma nomenclatura dessa do mercado hoje em dia. Mas o ponto que eu trago hoje de desafios no mercado, equipe que não tem SDR está tendo pior taxa de vendas, isso é um fato. Eu tenho clientes nesses dois pontos e eu falo isso daí com enorme tranquilidade. Segundo ponto que não tem SDR que tem a mesma discussão com a agência, o lead não presta, o lead presta, o lead não presta, mas não presta porque não presta, eu não consegui contar. Enfim, a gente tem os N problemas que eu estou falando de 10 anos atrás, quando eu comecei a discutir com incorporadora, a gente não evoluiu nesse ponto. E eu digo mais, a evolução do SDR já não está mais em você ter o SDR, mas você ter um SDR qualificado, que esse é o ponto que vai começar a se discutir no mercado de uma forma muito eficaz. Porque é muito simples, quando você vai num restaurante, você não põe o seu pior funcionário para te atender lá na porta e colocar você. Pelo contrário, você põe o seu melhor funcionário para te pôr na porta. E muita gente tem a visão de, vou contratar um SDR barato, baixo custo, e esse SDR vai falar do meu produto. Gente, você vai demorar tanto para dar treinamento para esse SDR. Esse SDR é a porta de entrada do seu negócio. E aí eu pergunto, é sério que você está comprometendo a porta de entrada do seu negócio com uma pessoa com pouca qualificação? É o contrário, você tem que achar uma pessoa que tem uma alta qualificação e um alto poder de crescimento profissional e financeiro. E você tem que entregar isso para essa pessoa. Esse é o SDR perfeito. E isso não é fácil de achar. Não é fácil de achar gente para o nosso mercado para trabalhar. Analista de mídia, gente de projetos. Imagina um SDR que vai liderar essa equipe. Você precisa ter só SDRs caros? Não. A Apple é feita só de serviços caros, de funcionários caros? Não. Às vezes eles estão fazendo produto lá em Taiwan, na China, em outros lugares, para fazer mais barato, mas estão te entregando com a mesma qualidade e perfeição do processo que foi criado por alguém muito profissional. Então, um SDR líder, ele tem que ser extremamente muito bom profissional e consiga liderar a equipe e ser a porta de entrada de um negócio. Hoje, na sua carteira, não sei se você sabe precisar, vários utilizam SDR? Você usa como boa prática ou todos usam SDR? 75% a 80% dos meus clientes hoje já usam SDR. Não importa o segmento, se é Minha Casa Minha Vida, ou alto, médio padrão, ou urbanizadora, loteadora. O alto padrão hoje tem sido mais desafiador de entrar com SDRs. O Minha Casa Minha Vida tem sido um pouco mais simples. Até porque o volume é maior, né? Termina você tendo que descartar alguma coisa. Mas aí você vê aquela cultura que vamos colocar qualquer SDR porque fica mais barato e fica mais tranquilo. A hora que o primeiro incorporador que mudar esse mindset vai vender o dobro. E eu acho que é legal essa ideia. Quando a gente vem para o nosso segmento que é software, a gente não nos visualiza se a gente não tivesse. Tanto é que você pegar como escola qualquer outro segmento, software é uma escola ideal para isso. Né? O trabalho, como você falou muito bem, hoje a gente já tem LDR, BDR, SDR, Closer, né, e CS. Né? Então, pegar essa escola de software é muito legal, porque o negócio B2B não faz sentido, como você falou muito bem, eu pegar um lead de topo de funil e mandar para o meu melhor vendedor, meu especialista, meu closer ali, onde eu tenho que entender o momento da incorporadora. Então, por isso que você tem que ter o SDR. Então, eu concordo com você, eu acho que a lei de Pareto, 80% das incorporadoras tem que ter sim um SDR, tem que ter alguém pré-atendimento, que ele vai ajudar muito a entender em que momento da etapa do funil esse cara está. Até porque, Guilherme, o que a gente sente muito? No mercado de CRM para incorporação, o que aconteceu? Você conhece outros CRMs do mercado e até o nome CRM ficou um pouco prostituído. Porque o que eu digo? Ele fala um CRM é a questão da gestão do lead. Onde no final do dia CRM é uma gestão completa de relacionamento. Não importa se é pré-venda, venda ou pós a venda.
Então, muitas ferramentas de CRM não focaram no venda e no pós-venda, focaram só no pré-venda. E esse líder ele chamou de CRM, que no final, o que é que eles fazem? Eu tenho uma incorporadora que tem uma ferramenta de gestão de lead e outra ferramenta de gestão de vendas. Para o corretor acessar duas ferramentas diferentes. Eu digo, cara, isso não faz sentido. Porque o corretor é um vendedor. O vendedor, ele quer mais fundo de funil mesmo. Ele quer entender e ele tem a capacidade, como se diz, os gatilhos corretos de conversão, escassez, urgência, necessidade. Lá no final. Então, entender uma solução que integre a pré-venda e a venda, trazendo o SDR, facilita o engajamento do seu corretor dentro da solução. E isso, no final do dia, vai trazer o que mais para você? Dados. Porque não adianta a gente falar em dados se o corretor não alimenta, se o SDR não alimenta. Você só vai ter dado se eles utilizarem. E tendo dado, você vai ficar retroalimentando com inteligência, com eficiência e com produtividade. Né? Então, acho que você falou muito importante essa questão do SDR, e muito importante ainda ter uma ferramenta única que integre toda essa cadeia, concorda? Concordo plenamente, até porque, Fábio, vou puxar um ponto que é muito importante nessa mudança de mindset, o hábito. É verdade. Todo mundo chega e fala assim, você falou exatamente, CRM, hoje as pessoas chegam que é um lugar que eu coloco o meu lead para dentro. Cara, se você usa isso aí no CRM, fecha ele, para de gastar dinheiro se você ainda não entendeu o que é CRM. CRM é gestor de relacionamento com o cliente, você está gerenciando o relacionamento com o cliente. Então, se você já tem hoje um público que a gente fala de corretores, consultores, que teve que ter essa mudança de hábito, que não é fácil, eu sempre brinco que não é fácil, você mudar algo não é fácil. E esse consultor já está tendo suas dificuldades, já está tendo que ter seus treinamentos. Então, imagina ele ter que treinar para gerir o lead aqui, para gerir a venda aqui, para gerir o pós-venda aqui. Ele não vai fazer, vamos cair na nossa realidade, não vai fazer. Quando ele começa a aprender do processo em que você consegue fazer todas as etapas no mesmo lugar, o tempo de maturação dessa mudança de hábito dele é muito mais rápido e muito mais eficaz. Quem ganha? O dono do negócio. É simples e matemático. O cliente ganha, o consultor ganha e o dono do negócio ganha. É simples, é uma matemática que eu gosto de fazer, que é simples. Você nunca vai ganhar mais dinheiro que o dono de uma empresa. Então, esse dono da empresa, para ele dar o melhor para o cliente, ele precisa de um consultor eficaz. Ele dando as melhores ferramentas, por exemplo, você aprender a gerir seu cliente dentro do consultor de vendas. Eu estou te dizendo o seguinte, eu estou gastando dinheiro com o Fábio todo mês aqui, e o Fábio está me entregando uma gestão de clientes. Se meu consultor usar isso aqui muito bem, eu vou aumentar minhas vendas. É fato, é uma matemática muito simples. Mas se eu não usar muito bem, o Fábio não tem culpa nenhuma. O Fábio me entregou tudo o que eu precisava. Eu que não usei. É a mesma coisa que a gente fala assim, quando você saiu, foi jogar bola e jogou bola com o tênis errado e perdeu 5 gols. Cara, foi culpa sua? Foi. Você que escolheu o tênis errado, você que estava naquele momento no lugar errado. É a mesma coisa quando eu falo assim, você está com um construtor de vendas aqui para utilizar e você não está utilizando o seu negócio, você não preenche o que você conversou com o seu lead. Cara, você não tem uma memória de elefante, ninguém tem nessa vida, você não vai lembrar o que você conversou com 100 pessoas. Então, eu digo que tem que estar unido e o processo hoje dentro do consultor de vendas, até quando a gente fala em puxar os dados do CVDW, então me corrija o erro, mas é muitas nomenclaturas, peço desculpa por isso. É uma sopinha de letras mesmo. É complexo, mas todo esse enriquecimento de trabalhar de ponta a ponta nos trouxe um grande ganho, e eu falo um dos grandes ganhos que o mercado imobiliário não olha dentro da sua ferramenta. O tempo de conversão até a venda, que você deixa lá claro no lead. Olha que dado magnífico no mercado imobiliário. Ninguém olha para esse dado. Todo mundo quer o lead que compra em 30 dias, mas aquele lead que levou 600 dias, ele poderia ter comprado do seu concorrente. É isso aí. Então, olha o dado que você entrega e nenhum incorporador enxerga isso daí de forma clara e efetiva. E a importância de cadenciar, a importância de nutrir, a importância de comunicar essa carteira. Como também eu digo a importância no final do fundo, não no fundo do funil, depois que é o funil invertido, a gente leva muito essa tese, quando o cara já é cliente, o cara já conhece sua incorporadora, já conhece sua marca e vai ser defensor se você fizer uma jornada de experiência dele muito grande, onde ele mesmo vai retroalimentar o topo do funil, onde ele pode indicar política de indicação. A gente vem falando muito sobre isso aqui. Indicar novos colegas, parceiros, primos, irmãos, todo mundo da sua casa, da sua convivência, está comprando um imóvel novo, e esse imóvel é de um primo, um amigo, irmão, colega. Então, por que também não trabalhar na eficiência do relacionamento dessas pessoas, né? Bom, Guilhermino, já um pouco finalmente, eu quero te fazer a última pergunta aqui para você.
Cara, chat, né? A gente viu que nos últimos anos o próprio chat, naturalmente, eu não estou falando do WhatsApp, estou falando de chat ali na solução, bate-papo, foi convertido muito para o WhatsApp, porque o WhatsApp de fato é a ferramenta que todo mundo utiliza. E aí eu não vou sair até do mercado da construção civil, eu vou para o chat ali da empresa aérea. Tem uma dificuldade daqueles robôs, daquela parte de automação no início. Terminou ainda não sendo muito efetivo, eu entendo isso, que no mercado da construção civil não foi. Mas agora com a inteligência artificial, de forma generativa, eu acho que as coisas vão mudar. Qual é a sua visão desse atendimento de autosserviço de chat e o que vem por vir? Eu sei que não é fácil a gente prever algo desse tipo, mas com os próprios endereçamentos digitais, até com a inteligência artificial envolvida. Eu brinco, Fábio, que você entrou num ponto muito polêmico que eu discuto com muita gente. Quando o WhatsApp migrou e a gente fala hoje de 85% das conversas por WhatsApp, o incorporador parou de mandar e-mail. Pô, meu irmão, você abriu mais canais, você não diminuiu canais. É isso Vamos aí. começar desse princípio. É isso aí. Então, quando a gente fala do chat, eu gosto de dizer que a inteligência artificial ela já existe e ela só vem se aprimorando. A gente está falando de coisas de anos atrás, mas que não eram tão relevantes nas notícias como elas são hoje. Por que ela não funcionou no mercado imobiliário, mas ela funcionou em muitas plataformas de e-commerce? Paciência com a mudança de hábito. Não existe outra nomenclatura de utilizar isso. Você pode pegar o chatbot mais inteligente do mercado. Ele precisa entender o seu cliente e o seu negócio. A diferença de um chatbot para outro, na minha concepção hoje de mercado, é a velocidade que ele vai aprimorar o seu conhecimento. A gente, quando falava há 4, 5 anos atrás, os primeiros chatbots vindo, o tempo de aprendizado dele era demorado. Então, quer dizer, 2 meses sem resultado, 3 meses sem resultado, o pessoal fazia o quê? Cancelava e parava de usar o chatbot e colocava o ser humano para atender novamente. O ser humano no mercado imobiliário ele ainda não é substituível. E nunca, eu não acredito que Sim, nada que acho que venha não. do inteligente vai substituir o ser humano, vai deixar o ser humano mais inteligente para comandar a máquina. É muito diferente. Mas o que eu digo é o seguinte: ninguém teve a paciência de esperar o resultado vir. Hoje, os e-commerces, quando você entra, por exemplo, numa Fast Shop, numa Magalu, você sente ainda falta de alguns pontos no chatbot deles, mas você já vê muito evoluído no negócio. Mas eles estão há 4 anos apanhando. É isso aí. E aí está evoluindo, mas o mercado imobiliário não aceitou apanhar 2 meses e já parou. É Vamos isso aí. parar por aqui. É isso aí. Então, esse é o grande desafio que eu falo do mercado: aprendizado e hábito. É isso aí. No final, é digital e tecnologia como forma todo tem que ter constância. Quando vê aquele cara de presença digital, que é um influenciador, cara, esse cara já vem há muitos anos tendo constância. Quando você vê tecnologia, né, Guilherme? Aqui no nosso caso, a gente passou 6 anos envolvendo esse CRM 5.0, a gente já vai no 11º ano e tem que ter constância de evolução. Eu acho que você aí na própria Reformista tem que ter constância. Então tudo tem que ter constância e acreditar. Porque nada é momentâneo, nada é muito rápido. Então eu acho que a gente deixa esse recado aí para as incorporadoras, para o incorporador, que ele quer esse resultado muito rápido. Lembrando que o próprio negócio de incorporação não é rápido. São 3 anos desenvolvendo o projeto, 3 anos construindo para depois você entregar. Então, no momento do dígito é isso. A gente tem que ter rápidas tomadas de decisão, mas tem que ter constância nessa interpretação. Acho que é bem legal mesmo esse bate-papo. Meu amigo, já chegando aqui no finalmente, esse bate-papo sobre marketing digital e vendas aqui, eu sou louco, sou apaixonado, poderia passar o dia, mas eu gostaria de agradecer novamente e deixar para suas considerações finais aí. Se você quiser deixar algum recado para o incorporador, para quem nos assiste, nos ouve, como achar o Guilherme, como achar o Performista e se colocar à disposição aí de nossos ouvintes. Eu acho que a gente está com o site performance.com.br. Acredito que, primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade aí desse bate-papo enriquecedor e sempre estar buscando conhecimento, seguindo esses podcasts do Construtor de Vendas, seguindo outros podcasts do mercado imobiliário, mas muito importante estar ouvindo essas pessoas que você traz aqui para nos trazer conhecimento de forma gratuita. Deixo esse recado para todos aproveitarem mais, porque se você pega pessoas que estão no mercado e estão assistindo isso e você não está assistindo, você está fazendo algo errado. E o ponto que eu sempre falo para deixar para os incorporadores é o seguinte: hoje o que o CV entrega, e não estou dizendo isso, e quem me conhece do mercado sabe o que eu estou dizendo, ele entrega um poço de dados, com muitos dados. Você tem que utilizar isso. Eu brinco que todos os meus clientes eu falo, pode tirar o valor
na mensalidade disso de investimento de mídia. Isso aqui é muito mais que investimento de mídia. Aprenda a utilizar isso e vocês vão ver que aquela coisa que vocês ficam discutindo pelo custo do lead lá, vocês ficam perdendo esse tempo, é irrisório para o seu negócio, não muda nada seu negócio e traz esses dados. A gente está aí com vocês de parceria, desenvolvendo dashboards e trazendo resultados para o cliente com menor investimento. E isso é graças ao que você falou lá no início do trabalho, o trabalho a 4 mãos. Vocês estão nos entregando uma plataforma que entrega o que nós de marketing precisamos e a gente vai atrás desses dados. Então, acho que é um ponto bem interessante. Queria agradecer, Fábio, foi enriquecedor aí estar nesse bate-papo. E sempre nós da Performance estamos à disposição aí, qualquer necessidade de vocês ou do mercado imobiliário. Obrigadão, Guilherme. Essa é a nossa essência, deixar a escuta ativa. Escutar não só o nosso incorporador cliente, escutar o corretor, escutar a imobiliária e escutar a agência como a sua, como a gente entrega valor para o mercado. Que é juntos que a gente aumenta a representatividade do PIB aí da construção civil no Brasil. Então, muito obrigado mesmo, Guilherme. E para você que nos ouviu até agora, obrigado. Finalizamos mais um podcast CV na Prática. Como sempre, todas as terças-feiras. Se você quiser nos acompanhar aqui, entre lá no nosso YouTube, no sininho ou no nosso site cvcrm.com.br e todas as redes sociais, onde fala um pouquinho sobre o nosso grande projeto CV na Prática. Guilherme, a gente falou muito de constância, né? A gente já vai passar de 50 episódios, sabe que não é fácil, né? Todas as terças-feiras trazer conteúdo gratuito, conteúdo de relevância. Por quê? Porque a gente acredita no nosso propósito. O propósito não é vender software, o propósito é fazer a integração da cadeia da construção civil crescer de forma tecnológica, de forma digital, no final do dia de forma inteligente. Então, muito obrigado a você que nos assiste e quem quiser sugerir temas, muita gente nos sugere temas relevantes, o que vocês queiram sobre essa jornada, né, da pré-venda, venda, pós-venda, tecnologia e inovação, fale com o nosso time aí que a gente trará pessoas relevantes do mercado para aprofundar cada vez mais esse conteúdo sugerido. Tá bom, meu amigo? Obrigadão, Guilherme. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima terça aqui. Valeu!